Graça e paz sejam com todos da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Somos bem-vindos à presença do Todo-Poderoso. Em espírito e em verdade, vamos unindo os nossos corações para participarmos juntos do culto que tão somente a Deus pertence, que tão somente a Ele é devido, que somente a Ele tributamos. E o nosso coração está alegre, está em festa, grande é a nossa expectativa, pois este já é o quarto domingo do tempo do Advento, este tempo de preparação em que a igreja vive a intensa expectativa por uma vez mais dirigir o seu olhar e as suas atenções ao mistério do Deus encarnado, do nascimento de Jesus, o Cristo Messias, o Salvador do mundo. E envoltos nessa atmosfera do Advento é que tomamos parte na celebração, para a qual desde já nos preparamos, usufruindo de um tempo de introspecção em que somos guiados pela arte, pela música, pelas habilidosas mãos da nossa querida irmã, a organista Gisele Santana. Desde já, em espírito de devoção, ouçamos o seu prelúdio. Elevemos nossos corações ao alto em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que alegria podermos estar na Tua presença, no culto do Senhor, podendo Te render toda a adoração e todo o louvor por quem Tu és. Afinal de contas, Tu és santo, sobremodo santo, Tu és Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Senhor, nós lhe rendemos todo o louvor e adoração, pois Tu és digno de toda a honra, toda a glória e de todo o louvor. Aceita nossa oração, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus é cheio de majestade, honra e poder. Nosso Deus é cheio de glória. O nosso Deus é supremo. É isso que o coro Aidéia Moraes cantará neste momento.
É chegado o momento de lermos a Palavra de Deus, e a leitura indicada pelo Lecionário Cristão para este quarto domingo do Advento se encontra no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, onde abriremos no capítulo de número 7 e leremos a porção que vai dos versos 10 a 16. Profeta Isaías, capítulo 7, versos 10 a 16, leitura que farei e você acompanhará de forma atenta na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse: Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: Ouvi agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Bendito seja o Senhor, pela sua santa palavra. Amém. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A cristandade, ao longo de toda a sua história, tem olhado para estas linhas e reconhecido na profecia dada por intermédio de Isaías um anúncio do nascimento de Jesus, o Messias Cristo, Deus conosco. E esta palavra que volta a nós neste tempo de advento e de expectativa pelo Natal, visa sublinhar-nos a salvação que Deus promoveu no meio de toda a gente por intermédio do seu unigênito Filho. Ela é um ensejo ao renovo de nossa fé e da atitude confiante com que temos depositado os nossos cuidados nas mãos dele, do Pai sobremodo amoroso, que não mede esforços e incessantemente opera em favor dos que são seus. Neste momento, eu convido você a um tempo de introspecção, em que vamos fechar os nossos olhos, guardar alguns instantes de silêncio e, em meio ao silêncio, vamos conversar com o Senhor. No íntimo dos nossos corações, exporemos aos seus ouvidos as nossas súplicas. E ali, mesmo em meio ao silêncio, Ele há de ouvir a voz de nosso clamor e dará também a resposta que é fiel às nossas petições. Falemos com Deus e, se você puder fazê-lo, coloque-se de joelhos. Poste-se assim diante do trono da graça do Todo-Poderoso Deus. Senhor Deus, Pai bendito, nós te louvamos, porque o Teu Espírito Santo, que fala aos nossos corações, testifica-nos acerca do Teu amor para conosco. Amor que provaste de modo inigualável no advento de Teu Filho, Jesus, o Messias Cristo, que, vindo ao encontro deste mundo, trouxe-nos a luz verdadeira, de verdadeira luz, e que, encontrando-se com a realidade das nossas vidas, ilumina-nos por completo. Bendito sejas. Te louvamos pelo perdão imerecido que recebemos através de Cristo Jesus, por força da Tua graça para conosco. Te louvamos porque o Espírito Santo, que é Teu e opera em nós, tem nos habilitado a toda sorte de boa obra. Te louvamos, pois confiamos a Ti os nossos cuidados e o fazemos na certeza de que és conosco, de que és por nós e de que não conheces limites
para todo o teu agir. Te bendizemos e rogamos que acolhas a nossa gratidão e expressões de louvor, pois oramos no nome santo do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador bendito. Amém. Na última terça-feira, dia 16 de dezembro, aprouve ao Senhor chamar à sua presença o presbítero Roberto Mauro Vieira Vilaça, aos 82 anos de idade. O presbítero tem uma longa história na nossa vida, foi batizado na infância, fez a sua profissão de fé em 1944 e permaneceu em plena comunhão com a igreja desde então. Exerceu vários cargos na nossa igreja, dando testemunho de fé e de seu comprometimento com a obra do Senhor. A igreja se entristece com o seu passamento, mas agradece ao Senhor pela sua vida e roga a Deus que esteja confortando a sua família através do Espírito Santo. O Senhor não o deu, o Senhor não o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus Criador de céus e terra, nós nos dirigimos a Ti agora em oração para Te agradecer pela vida do presbítero Vilaça. Te agradecemos pelo tempo que ele Te serviu nesta igreja, dando testemunho de fé e sendo profícuo no trabalho na Tua casa. Agora, Senhor Deus, nesse momento de despedida, nós Te clamamos. Conforta e consola a igreja, os irmãos e principalmente os familiares. Continua, Senhor Deus, a levantar pessoas para trabalhar na Tua casa, dando testemunho como o Teu Filho. Nós Te agradecemos por todo o tempo que ele esteve no nosso meio. Bendito seja o Teu nome pela vida dele. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Cristo nosso Senhor. Amém. Haja paz na terra. Esta é a prece cantada pelo coro Aidéia Moraes. Haja paz na terra, peça coral de Cy Miller e Jill Jackson nas vozes do coro, com um acompanhamento da organista Gisele Santana. Ouçamos o canto do coral, façamo-lo em espírito de oração. O Evangelho de Mateus, seu capítulo 1, no versículo 20, vai dizer que José
temia receber a sua esposa, mas ele recebe a visita em sonho de um anjo que lhe diz para não temer, pois a sua mulher estava grávida do Espírito Santo. José não deveria temer, pois tudo o que estava acontecendo na vida dele era da vontade de Deus. É o mesmo na nossa vida. O Senhor tem cuidado de nós. Tudo que acontece na nossa existência é o Senhor se manifestando na sua vontade na nossa vida. Eu e você cuidados, protegidos e amparados pelo Senhor. Estamos no tempo do Natal, de celebrar o Deus menino, aquele que deixou a sua glória e encarnou-se como homem para mudar completamente a nossa história. É tempo de dar e de receber. E nós nos alegramos em poder celebrar dando presentes. Eu quero te lembrar que nós devemos trazer os dízimos e ofertas à casa do Senhor. Trazer como presente ao próprio Deus a nossa fidelidade e o nosso amor para com sua obra. Você deve ver aí na sua tela as formas como você pode dizimar e ofertar. Tudo de maneira segura e confortável. Você pode fazer a sua transferência, o seu Pix ou até mesmo o seu depósito, abençoando assim o reino de Deus aqui na Igreja Presbiteriana de Copacabana. Se envolva, é Natal, celebre o nascimento de Cristo, sendo fiel a Deus em tudo que Ele traz à nossa vida. Quero te convidar a fechar os seus olhos para orarmos juntos, consagrando dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Falemos com Deus. Senhor, é maravilhoso saber que tudo na nossa vida ocorre conforme a Tua vontade, que nada pode escapar ao Teu governo e ao Teu controle. Isso nos dá segurança e alegria. Nós te agradecemos por esse privilégio. Sabemos das nossas fragilidades e dificuldades, mas o Senhor escolheu nos amar. Continua, Senhor Deus, usando-nos como instrumentos Teus para a pregação do Evangelho de Cristo nesta terra. Continue, ó Pai, mantendo as portas da nossa igreja abertas para a glória do Teu santo nome. Nós nos alegramos em poder partilhar da nossa fé com as pessoas. Nós nos alegramos em poder trazer dízimos e ofertas ao Senhor. Por isso, te consagramos nos dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Fazemos esta oração em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia. Estamos visitando as páginas do Novo Testamento do Evangelho de Lucas. Vamos visitar os relatos que compõem a grande narrativa do Natal, do nascimento de Jesus. Hoje vamos ao Evangelho de Lucas, vamos a ele no seu capítulo de número 1. Vamos ler o trecho que vai do versículo 26 ao 38. Estamos juntos no Evangelho de Lucas, no seu capítulo de número 1, apreciando o texto que vai do versículo 26 ao 38, palavra que diz assim: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém.
A grande narrativa do Natal, a história do nascimento de Jesus, se compõe a partir de narrativas menores. E se Jesus é o grande protagonista de toda a história, bom, neste pequeno relato que acabamos de ler, a grande personagem é Maria, aquela que viria a se tornar sua mãe. E hoje nós vamos dirigir um olhar atento à sua figura e à experiência relatada ao seu respeito, porque vamos encontrar na pessoa de Maria e particularmente nas suas atitudes lições preciosas para as nossas próprias vidas e no que concerne à nossa relação com Deus em particular. Estamos falando da visita do anjo Gabriel, mediante a qual dá-se o anúncio do nascimento de Jesus. A visita é inesperada, por certo, Maria é pega desprevenida. E a notícia que o anjo traz a Maria é uma notícia deveras impactante. Vamos apreciar, então, o modo como Maria reage a essa notícia, a esta anunciação, e vamos verificar de que modo podemos aprender com estas reações acerca do modo como nós mesmos lidamos com a vida e, principalmente, como fazemos diante de Deus. Para tal, eu gostaria de seguir 3 momentos desse nosso texto. O primeiro momento é aquele que nos fala do modo como o anjo saúda a nossa personagem, dizendo, verso 28, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. E Maria, o que faz? Bom, diz o verso 29, ao ouvir esta palavra, ela se perturbou muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Veja, Maria poderia, com toda a legitimidade, inflamar-se, protestar, questionar. Afinal, a situação, a princípio, não parece favorecê-la. Ela acarreta muitas dificuldades a esta moça e talvez, num primeiro olhar, esta circunstância não sugira uma atitude muito alegre. Coloquemo-nos no lugar desta mulher e quero sublinhar desde já a sua condição enquanto mulher naquela sociedade em que estava inserida. Estamos falando do contexto do Antigo Oriente Próximo em meados do 1º século. Estamos falando de uma mulher numa sociedade em que as mulheres forçosamente eram empurradas para a margem. Era uma cultura em que a mulher não dispunha de autonomia para perseguir uma carreira profissional e ocupar cargos de posição de modo algum. O horizonte da mulher era muito restrito e limitado dentro daquele âmbito social em que Maria estava circunscrita. Ela, via de regra, deveria se empenhar por conquistar o casamento, por procriar e então dedicar-se ao cuidado da casa e dos filhos, da sua prole. Maria é uma moça recém-desposada, num contexto em que as moças eram dadas em casamento ainda muito jovens, frequentemente ainda na adolescência. Usualmente, depois que vinham as primeiras regras, a moça já era considerada pronta para o matrimônio. O seu corpo já estava preparado para o seu fim principal, a procriação. E então os acordos entre as famílias eram firmados. É verdade, o texto nos diz que o casamento de Maria ainda não estava consumado a princípio. Por assim dizer, ela ainda não fora
conhecida pelo seu marido na esfera da intimidade sexual. Ainda não me deitei com homem algum, é o que ela está sinalizando numa das suas falas ao anjo, seu interlocutor. E é fato que uma moça virgem, portanto, e nestas condições, não tem como informar ao seu marido que agora acha-se grávida. Acha-se grávida do Espírito Santo, acha-se grávida numa circunstância miraculosa e inaudita. Afinal, nunca ninguém jamais ouviu falar de uma coisa assim. Maria agora tem um problema diante de si. Como explicar satisfatoriamente e de maneira crível isto que se passa com ela? Não bastasse o fato de que uma gestação é sempre para uma mulher uma questão séria e significativa e que se torna sobremodo séria e significativa em tão tenra idade, na adolescência, mas ainda desta maneira, você tem ideia de quão duras eram as penas impostas pela lei e pela tradição para uma mulher que fosse suspeita de adultério? Você tem ideia das implicações que isso poderia ter na vida daquela jovem? Ela poderia ser desacreditada pelo seu esposo, ela poderia ser devolvida à sua família, que se veria agora marcada por um forte constrangimento e tendo ainda de ressarcir o seu noivo. Ela poderia ficar definitivamente estigmatizada, nunca mais conseguir um noivo que a quisesse, nunca mais poder dar-se em casamento, nunca mais poder cumprir o seu propósito. Poderia se tornar, então, um fardo para os seus, um motivo de embaraço para a sua família e para si mesma. Maria tem muitas questões com as quais precisa lidar, mas não o faz inflamando-se, protestando, ou realizando qualquer outra coisa que o valha. Maria tem atitude humilde. Ela cala, ela pesa estas palavras no seu coração, ela põe-se a pensar no significado de todas estas coisas. O texto fala-nos que a sua perturbação é intensa. Perturbou-se muito. E quando consultamos o texto no seu original grego, vemos que, de fato, as palavras que expressam essa realidade evocam uma perturbação que vai ao âmago do ser, que abala as próprias estruturas do ser que se vê então perturbado. Mas Maria, tudo isto administra silente, calada, pesando em si com temor e humildade o propósito de Deus para a sua vida. O que nos denota uma mulher de fé, mas não dotada de uma fé cega, porque não se trata disto, e de modo algum as Escrituras nos encorajam a crermos cegamente. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo, em particular, nos fala da importância da razão no exercício de nossa fé. Maria tem um desejo por entendimento, um desejo legítimo por compreensão. Tenhamos em mente que a nossa inteligência, o nosso intelecto, é um dom que nos foi dado por Deus e para que seja usado, e de maneira honrada, de tal modo que venha a honrar e glorificar o Deus que nos deu. Maria, com todo o temor e tremor que carrega consigo diante de Deus, com toda a humildade e muito respeitosamente, dirige ao anjo uma pergunta, registrada no verso 34. Ela indaga: como será isto? Porque não tenho relação com homem algum. Como isto pode se dar? Como isto pode acontecer? O anjo explica:
Ele explica que Deus mesmo é quem providenciará todas as coisas. Deus enviará do Espírito Santo o milagre, envolvendo-a e produzindo nela isto que a princípio pareceria impossível. Afinal, não há impossíveis para um Deus que é todo-poderoso. Maria faz a sua pergunta, formula em termos razoáveis, coloca diante do anjo o seu legítimo desejo de entendimento e recebe uma resposta. Uma resposta, porém, que talvez não seja capaz de satisfazer a razão humana. Afinal, não é razoável o que está sendo descrito aqui, não desde uma perspectiva humana. Não é razoável que uma virgem venha a conceber e que isso se dê por obra de um ente divino, espiritual, transcendente. Quem haveria de se fiar numa palavra assim? Mas a Bíblia nos ensina, e esta palavra tem sido reiterada desde o Antigo ao Novo Testamento, que o justo vive pela fé. O justo vive pela fé, não pela compreensão, não pelo entendimento que tem de todas as coisas, não pela força do seu intelecto. O justo vive pela fé. E fé remete àquilo em que se crê. Fé remete a certezas e convicções, certezas acerca de fatos que se esperam, convicções acerca de coisas que não se veem. O justo vive pela fé. E se nós simplesmente entendêssemos, fôssemos conhecedores de todas as coisas, a fé talvez se tornasse redundante. Mas é justamente porque não podemos compreendê-las de todo, que Deus nos deu esse dom, o dom da fé. Sim, porque aquilo que não compreendemos, nos leva a crer. Cremos, apesar de não entendermos de todo, que Deus tem um propósito para as nossas vidas, que o seu propósito é bom, é perfeito, é agradável, fruto da sua vontade santa para conosco. Cremos que, segundo este propósito, todas as coisas hão de convergir a um fim proveitoso. E é assim que Maria, que com temor e reverência, com humildade, acolhe silente o mistério daquilo que não compreende. É assim que Maria, ainda desejosa de compreender e desejando-o com toda a legitimidade, anuncia diante do anjo a sua atitude fundamental, a atitude de obediência à vontade do Senhor. Diz no verso de número 38, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Afinal, em Maria, temor e tremor, desejo de entendimento e fé redundam em obediência. E veja você, se este não é exatamente o modelo em que deveríamos nos espelhar. Sim, vivamos diante de Deus com temor e tremor, com humildade e reverência, prontos a acolhermos em nós o mistério daquilo que é incognoscível, ainda que o desejemos compreender e possamos fazê-lo em parte, até os limites em que Deus nos permite proceder assim. Mas, sobretudo, estejamos prontos para atender ao seu chamado e obedientes seguirmos o desígnio que Ele tem destinado a cada um de nós. Que assim seja e que Ele nos abençoe. Em o nome de Jesus. Amém. Passando a um tempo de comunicações, quero destacar que esta é uma semana muito especial para nós, porque o Natal
de fato chegou. Hoje, no culto das 10h30, nós teremos a alegria de ouvirmos mais uma vez a mensagem do Natal sendo proclamada nos lábios do coro Aidéa Moraes, que, conforme a sua tradição anual, preparou um repertório natalino com muito carinho para glorificar a Deus e abençoar a igreja. Nesta semana, chegamos à data tão aguardada, o dia 25 de dezembro. Ele incidirá na quinta-feira e isto coloca a gente diante de uma rotina excepcional. Veja, na quarta-feira, dia 24 de dezembro, como fazemos anualmente, nós nos reuniremos em nossos lares com as nossas famílias e não teremos atividades presenciais. Isso inclui o culto vespertino de quarta-feira, que acontece sempre às 18h30, e também o encontro do grupo Al-Anon, que acontece sempre às 19 horas. Nesse dia, não teremos atividades presenciais e isto inclui estas duas atividades também. Mas na quinta-feira, nós estaremos reunidos às 18 horas para o culto das luzes. É aquele em que nós acendemos as luzes do Natal, entoamos as melodias tradicionais natalinas, refletimos sobre o significado do nascimento de Jesus Cristo para as nossas vidas. É o momento de reunirmos toda a família da fé e nos fazermos acompanhar de nossos familiares, amigos e todos aqueles que são caros aos nossos corações e que vão poder dividir conosco essa hora tão preciosa de fé, de devoção e de intensa comunhão. Mas fique atento, na quinta-feira, dia 25 de dezembro, nós não teremos o encontro Socorro Divino, que costuma acontecer sempre às quintas-feiras, às 3 horas da tarde. Nesse dia, todas as nossas atenções estarão voltadas para a celebração vespertina, por ocasião do Natal. E no último domingo, dia 14 de dezembro, domingo da alegria, tivemos a felicidade de ouvir mais uma vez o coro infanto-juvenil Helen Heinsley, sob a condução da maestrina Rafaela Teodoro, apresentando o seu repertório natalino. Ao longo das últimas semanas, a nossa garotada esteve empenhada em se preparar e entregou tudo aquilo que tinha prometido. Estavam aqui no altar, num cenário todo montado em função dessa apresentação, com aqueles elementos evocativos da história do Natal. Os pastores, os magos, a manjedoura, estava tudo muito lindo. Ouvimos os cânticos do coro, nos deliciamos com as cenas protagonizadas pelos nossos meninos e tudo isso foi para a igreja um motivo de gratidão a Deus, porque temos visto como o trabalho com as crianças e os adolescentes tem frutificado aqui no seio da nossa comunidade de fé. E fica o ensejo para que você, que ainda não trouxe o seu pequeno para vir integrar a essa turminha, faça isso e faça-o sem demora. Certamente há um lugar para ele, para ela, no meio de nós. E aqui o seu pequeno vai receber aquilo de mais precioso que nós temos para compartilhar com alguém. O tesouro da fé, o Evangelho de Jesus Cristo, que nos ensina acerca da salvação, da vontade de Deus para as nossas vidas e do caminho reto que Ele mesmo nos deu para trilharmos. Que Deus continue a abençoar o departamento de crianças e adolescentes da nossa igreja e toda a equipe que não tem medido esforço para entregar a esses pequeninos o que de melhor nós possuímos. Chegado o momento de orarmos a oração que nosso Senhor Jesus nos ensinou, a prece do Pai Nosso. Feche os olhos, falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e eternas consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, Igreja de Cristo, hoje pelos séculos dos séculos. Amém.